Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso ATPC de Ciência da Natureza, onde, em específico, hoje nós vamos trabalhar apenas o componente de Química. Como em todas as ATPCs, a gente tem algumas recomendações, eu peço para vocês manterem o microfone desligados. Nós teremos o chat aberto aí para dúvidas e interações que serão respondidas ao final da nossa conversa. Peço para vocês não clicarem em gravar e compartilhar conteúdos, porque acaba prejudicando a gravação do nosso ATPC, que fica disponibilizado para vocês mesmos, poderem rever e tirar possíveis dúvidas. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com a tecnologia. Nós estamos aí, num processo onde parte das nossas conversas são por meio remoto, e muitas vezes a tecnologia, ela precisa de paciência, E ao final nós vamos disponibilizar para vocês o formulário de avaliação, para que vocês possam estar aí avaliando e dando sugestões sobre os nossos encontros. Nós temos nesse ATPC como objetivos reconhecer os aspectos importantes da matriz de habilidades essenciais, a fim, é claro, de aprimorar as atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades, analisar os materiais e ferramentas disponíveis para o planejamento das nossas aulas e elaboração dos roteiros de estudos, que contemplam as habilidades previstas e que atendem o ensino híbrido e remoto. É claro que explorar os materiais de apoio e ampliar os conhecimentos sobre a elaboração do roteiro de estudos. E nesse momento que a gente fala ampliar os conhecimentos, é interessante que a gente consiga interagir, trocando ideias para que a gente possa aprimorar esse roteiro. Daí a gente começa falando um pouquinho de competências, mas competências socioemocionais. O nosso caderno, ele já começa falando sobre integrando o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico. E por que nós precisamos desse processo? Nós precisamos desse processo porque a educação integral, ela exige um olhar amplo, para a complexidade do desenvolvimento integrado dos nossos estudantes. E ela prevê também, que esses estudantes tenham competência na atuação na sociedade contemporânea e principalmente observando cenários complexos, e multifacetados e incertos que nós estamos vivendo na nossa realidade. Nesse sentido, o desenvolvimento pleno do nosso estudante acontece quando os aspectos socioemocionais são trabalhados de forma intencional na escola, de modo integrado, é claro, com as competências cognitivas. Daí o nosso material ele coloca para nós também o que são essas competências socioemocionais. As competências socioemocionais, elas são definidas como as capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, elas se expressam de modo do nosso estudante de sentir, de pensar, de agir, e de cada um para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Claro que a gente tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Para estabelecer objetivos e persistir em alcançar esses objetivos. Para que a gente possa tomar decisões, para que a gente tenha a capacidade de abraçar novas ideias ou enfrentar todas as situações adversas. Quantas situações adversas nós estamos enfrentando, nesse último ano? E a gente pensa o seguinte, como que eu vou integrar essas competências socioemocionais ao trabalho pedagógico? Um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é integrar essas competências que estão sendo apresentadas aqui, ou seja, essas competências socioemocionais, ao trabalho como um conteúdo do nosso componente curricular. E como eu falei, garantir a intencionalidade. Intencionalidade do quê? Do desenvolvimento socioemocional no processo. Nós temos evidências que indicam que a melhor estratégia para trabalhar o intencional das competências socioemocionais
se dá por meio de planejamento das atividades. E esse planejamento de atividades, ela deve ser sequencial, ativo, focado e explícito. Desenvolver intencionalmente essas competências socioemocionais não se refere a dar aulas sobre competência, né? É claro que é importante a gente conhecer e apresentar aos nossos estudantes quais são as competências trabalhadas e de discutir com eles como elas estão presentes no nosso cotidiano. O desenvolvimento de competências socioemocionais, elas acontecem no momento que você torna a sua aula uma experiência reflexiva, né? Ou seja, as competências socioemocionais, elas acontecem de modo experiencial e reflexivo. Portanto, nós temos que observar que ao preparar a estratégia das aulas, é importante considerar como oferecer mais oportunidade para que os nossos estudantes mobilizem as suas competências, enfocam e aprendam sobre eles mesmos ao longo do processo. Então, continuidade, nós devemos pensar um pouquinho mais nos nossos materiais. Nós já conversamos sobre os materiais de apoio à ciência da natureza no ensino médio. Nós estamos aí numa fase de transição e nós trabalhamos o currículo paulista, na primeira série do ensino médio, e ainda estamos trabalhando o currículo oficial do Estado de São Paulo na segunda e terceira série do ensino médio. Deixamos aqui o link, novamente, para vocês saberem onde vocês encontram esse material. Só que nós devemos observar que, independente da gente trabalhar com o currículo paulista ou com o currículo oficial do Estado de São Paulo, é importante, até pela presença hoje, dos novos componentes, do Inova, que nós precisamos, a gente precisa dar intencionalidade ao aprendizado dos nossos alunos. Nós temos também, um material de apoio de ciência da natureza do ensino médio, currículo em ação, primeira série, São Paulo faz escola, nós também já conversamos, e nós temos um material específico da PEI, lá do ensino médio, que são as práticas experimentais e investigativas da ciência da natureza, que também está disponibilizado dentro do nosso site, do Núcleo Pedagógico, lá no nosso link de Química. Então, todo esse material já está disponibilizado para vocês. E nós temos que lembrar, que esse material curricular, o currículo em ação, que nós estamos trabalhando aí na primeira série do ensino médio, ele foi desenvolvido com base na Base Nacional Curricular Comum. E elas são pautadas nas 10 competências gerais. E essas 10 competências gerais, elas devem também estar permeando os nossos ensinamentos enquanto segunda e terceira série do ensino médio. Uma outra coisa que é muito importante é que essas 10 competências gerais, elas se somam às competências específicas das áreas de ciência da natureza. E quando nós falamos em primeira série, essas competências específicas, elas passam a pertencer à ciência da natureza. E o que cabe à química apenas é o objeto de conhecimento que nós temos dentro dessa habilidade macro. Por que eu falo que é uma habilidade macro? Porque ela vai atender tanto química como física, como biologia. Então, o que nós temos são os objetos de conhecimento que vão se relacionar com cada componente específico. E se a gente pensar que nós estamos trabalhando hoje com uma perspectiva da educação integral, propondo o desenvolvimento humano, cognitivo, social e emocional dos nossos estudantes, nós devemos pensar que nós estamos trabalhando agora o ensino por área de conhecimento. E no momento que a gente trabalha o ensino por área de conhecimento, nós atribuímos aí a flexibilização, flexibilização essa que se dizem aprender, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental e
Quando nós falamos em ensino médio, nós falamos no objetivo de consolidar, aprofundar, ampliar o conhecimento do aluno e, consequentemente, a formação, né, integral desse estudante, com a finalidade de desenvolver um conjunto de competências e habilidades onde a gente proporciona o protagonismo desse jovem estudante e a sua maior autonomia. Autonomia no quê? Na assertiva das suas escolhas, né? E aí a gente entra de novo com o componente do Inova. A gente trabalha isso por meio do desenvolvimento do projeto de vida, em consonância, é óbvio, com as outras disciplinas, inclusive com a nossa disciplina, a disciplina de Química, que está lá no conjunto de Ciências da Natureza. Além disso, essa proposta de trabalho por área de conhecimento, ela busca desenvolver o pensamento científico e crítico do nosso estudante, contribuindo na formação global dele, né? E principalmente tornando esses jovens capazes de utilizar e relacionar os diferentes saberes e tecnologias, de modo a intervir na sociedade de maneira crítica, de maneira responsável, né? A proposta do trabalho por área de conhecimento, ela também busca desenvolver ao longo, né, das situações de aprendizagem, que o estudante seja capaz de enxergar as múltiplas faces da ciência, né? E a representação dessas múltiplas faces nos diferentes componentes curriculares, ampliando assim seus conhecimentos, né? Então, a gente tem até um exemplo muito interessante no nosso caderno da primeira série do ensino médio, né? Por exemplo, a árvore. Uma árvore pode ser somente um objeto de experiência visual. Ela pode também ser percebida de outro modo, se entre ela e a pessoa se processarem outras experiências, como a utilidade, os aspectos medicinais, os aspectos econômicos, entre outros. Então, esses conhecimentos eles vão fazer com que o nosso estudante ele perceba a árvore de modo diferente. Então, resumindo isso, o que se espera? Espera-se que, ao trabalhar os conteúdos que nós temos em cada unidade temática, em diferentes objetos de conhecimento, de forma integrada, é óbvio, sempre integrada, o planejamento ele tem que ser integrado agora dentro das disciplinas de ciência da natureza, eu passo a ter a percepção ampliada desse estudante em relação às ciências. E daí a gente coloca aí a organização do nosso currículo em ação na primeira série do ensino médio, né? Nós temos competências, essas competências elas são de ciências da natureza, né? Então, um exemplo, se a gente pegar a situação de aprendizagem, todos vão trabalhar com a competência 1 e com a competência 3, e nós temos habilidades. E essas habilidades, elas também vão ser trabalhadas dentro dos 3 componentes, né? E nós vamos sempre ter um objeto comum a esses 3 componentes. E nós vamos ter os objetos de conhecimento específico. Dentro desse objeto de conhecimento específico, nós temos que reconhecer o que cabe à física, o que cabe à biologia e o que cabe à química. Lembrando que nós devemos trabalhar de forma integrada esses objetos de conhecimento para que a gente possa atingir as habilidades e as competências propostas dentro desse sistema. Então, a gente tem que pensar, né, nós conversamos bastante sobre isso, né, planejamento é um processo. Isso nós já falamos na TPC passada. Planejamento é um processo, não é um produto. E foi apresentado para vocês também a questão do PDCA, né? E só lembrando, quais são as 4 etapas desse PDCA? O P é planejar, né? E daí a gente tem que pensar que antes de executar o processo, é preciso planejar as atividades, definir as metas e os métodos de implementar e executar. A partir do momento que nós fizemos o planejamento, né? E daí nós vamos executar. Só que a gente executa por executar? Não, planejamento é um processo. Então, eu preciso implementar, executar e verificar
que é a fase de monitoramento, né? Onde eu vou fazer aí a mediação, a avaliação do meu processo. E para que eu vou fazer essa, o que eu vou checar, né? O que eu tenho que medir, eu tenho que monitorar, eu tenho que avaliar? Porque eu preciso agir. Agir para quê? Né? Agir aqui seria a fase em que se apontam soluções para os problemas encontrados e eu volto a planejar. Então, é um planejamento e um replanejamento constante. É importante organizar as ações, ter um cronograma de entrega das atividades aos estudantes. Essa é a responsabilidade do professor dentro do planejamento. O estudante vai entregar esse material e nós temos que ter uma sistematização para receber, para avaliar e, principalmente, para dar a devolutiva, para dar o feedback dessas atividades, para que a gente possa fazer exatamente o que nós colocamos: planejamento, implementação e execução desse planejamento, verificação dos nossos resultados e replanejamento. E assim a gente fecha um ciclo. Ciclo onde nós observamos, né, qual é o verdadeiro avanço dos nossos alunos em relação a esse processo. Então, a gente tem que pensar, né? O planejamento da nossa aula. O planejamento da nossa aula, ele tem algumas etapas. Né? A gente começa aí com a identificação e temporalidade. Lembrando que quando eu falo tempo, o tempo hoje ele é diferente do tempo que nós tínhamos em sala de aula. Né? No momento que nós estamos com esse aluno em sala de aula, nós controlamos esse tempo. No momento que nós estamos, né, de forma remota com esse aluno, dentro do modelo híbrido que nós estamos trabalhando, essa temporalidade ela é diferente. Daí a gente precisa também pensar, eu tenho lá uma competência, uma habilidade e um objeto de conhecimento, né? E são esses objetos de conhecimento que nós precisamos reconhecer dentro desse processo. Colocando aí quais são as metodologias, quais são os recursos que eu vou utilizar, né, para que eu possa estar desenvolvendo a minha aula, seja ela presencial, ou seja ela remota, ou seja atendendo o nosso modelo híbrido, e principalmente fazendo o acompanhamento e a avaliação. Nós devemos lembrar que o planejamento ele está presente em praticamente todas as nossas ações. Então, é ele que vai nortear a realização dessas atividades. Portanto, é essencial, né, que o planejamento dessa aula ela atinja com êxito o processo de ensino-aprendizagem. Se nós não tivermos esse planejamento, seja em qual momento que nós estivermos na educação híbrida, ela pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas, ou pode se encadear nos nossos alunos ou nos nossos estudantes o desinteresse, né, por aquela aula, tornando-a desestimulante. Entre os elementos que devem compor o nosso plano de aula, nós temos aí, né, a clareza e a objetividade, a atualização do nosso plano periodicamente. Esse planejamento, ele não é estático, né? Eu preciso planejar e replanejar de forma contínua. Nós precisamos conhecer quais são, né, os recursos disponíveis, seja ali na escola, no momento que a gente está dando aula presencial, ou qual é o recurso que tem, que o meu aluno tem. Né? Nesse planejamento, eu preciso ter isso de forma muito clara. Eu preciso saber, eu preciso ter aí com certeza o conhecimento que os alunos já possuem, né? Quais são os pré-conhecimentos que esses alunos eles têm em relação ao conteúdo abordado. Eu preciso ter uma articulação entre a teoria e a prática. Eu preciso utilizar metodologias diversificadas, né? Até mesmo metodologias inovadoras que vão auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu preciso ter a sistematização das atividades com o tempo. Como eu falei para vocês, os tempos eles estão diferentes e a gente precisa ter esse cuidado. Eu preciso ter flexibilização,
frente a situações imprevistas como, né, a própria pandemia, né, o próprio período que nós estamos vivendo faz com que a gente tenha que ter aí flexibilização dentro das nossas possibilidades. Eu preciso ter a realização sempre de pesquisas, buscando diferentes referências, principalmente em revistas, jornais que tragam aí esse tema para a atualidade. E eu preciso ter a elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural do meu aluno, né? Então, se a gente pensar o bom planejamento das aulas, aliado à atualização de novas metodologias, elas contribuem para a realização de aulas satisfatórias, em que os estudantes e nós, professores também, nos sintam estimulados, né? Tornando o conteúdo mais agradável, com vistas a facilitar principalmente a compreensão do nosso aluno nesse novo modelo. E daí aqui eu coloco para vocês, né, que vale lembrar que o roteiro ele deve ter algumas especificidades, como despertar o interesse, né, mobilizar os saberes prévios, trazer aos nossos alunos a curiosidade para novas perspectivas. Eu tenho que favorecer ao meu aluno ou ao meu estudante o engajamento e a autonomia, né? Eu tenho que garantir a sistematização dos meus estudos. Ele tem que ser contextualizado ao nosso cotidiano. Eu preciso propor desafios, ou seja, eu tenho que problematizar, né? Eu não posso mais transpor o conhecimento. Eu tenho que despertar nele o porquê desse conhecimento. O meu estudante, ele precisa ser desafiado. E eu preciso atender o quê? As necessidades individuais e coletivas, e principalmente oferecer adaptação curricular. E aí eu chamo muito a atenção dessa adaptação curricular, porque nós precisamos garantir o aprendizado de todos nós alunos, dentro da referência una de cada um deles. Então, quando a gente fala, né, em objetos de aprendizagem, nós temos que planejar a nossa aula. Os objetos de aprendizagem, eles devem ser concisos e devem ser claramente articulados do que os alunos devem saber e compreender, e do que sejam capazes de fazer numa fase específica, que é que nós estamos aí, no caso, no ensino médio. Eles descrevem a aprendizagem, conhecimento, conceitos, habilidades e processos, esperando dos alunos, né, através do que eles aprenderam no ciclo da educação básica, que eles tenham aí um processo de aprendizagem. A sequência de objetivos de aprendizagem oferece também a nós, professores, um quadro de como será a progressão e o desenvolvimento de cada área do currículo. Isso também ajuda nós, professores, a planejar e monitorar a aprendizagem e fazer análise do desempenho de cada um dos nossos alunos, até para que a gente possa replanejar as nossas aulas. Os objetivos de aprendizagem, eles vão dar apoio à prática de avaliação formativa, tá? E precisam dar coerência às avaliações. Então, quando nós fazemos a leitura de uma habilidade, nós temos que prestar atenção no nosso verbo, né? Nós precisamos saber quais são os verbos para que a gente possa exatamente estar avaliando ao final do processo se ele consegue fazer o verbo apresentado. Como assim? Aqui, por exemplo, na habilidade que nós colocamos de exemplo, eu tenho analisar e representar. Então, nós já conversamos isso lá no começo de 2020, numa TPC que foi específica de Química e Física, que no momento em que eu vou fazer a minha avaliação,
Eu preciso contemplar esses verbos, ou seja, eu preciso ver se o meu aluno aprendeu a analisar e representar. E ele tem mais um verbo, realizar previsões sobre. Então, quando eu estiver fazendo a minha avaliação, eu preciso realizar previsões sobre. Ou seja, instigar o meu aluno para saber se ele sabe realizar essas previsões. Nós devemos lembrar que o ensino da química ele está baseado no entendimento dos fenômenos químicos, que são transformações que estão presentes não apenas na natureza, mas ali na nossa casa também, e também nos processos industriais que a gente costuma apresentar aos nossos alunos. Essas transformações, elas devem ser abordadas não apenas à luz do conhecimento científico, mas também através da sua correlação com aplicações na tecnologia e suas implicações socioambientais, né? A gente deve trabalhar aí com a questão da sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade nós temos aí o quadripé, né? Que são as questões sociais, ambientais, econômicas e políticas. No processo de ensino, deve-se considerar que esta ciência tem uma linguagem própria, né? Nós temos uma linguagem científica própria. O letramento científico ele é muito forte dentro da ciência da natureza e principalmente dentro da química, né? E o nosso aluno, o nosso estudante, ele precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar com esse estudante, perdão, para a representação das transformações químicas que envolvem símbolos, fórmulas, convenções e códigos. Assim, é importante que se evite a mera memorização, né? Aquela decoreba, como a gente falava antigamente, e que essa memorização ela seja de informações desconectas e sim dar competência ao nosso estudante para reconhecer e utilizar do conhecimento, né? Então, aí a nossa fala que é necessário que nós, professores, nos reorganize, né? E reorganize as metodologias empregadas por nós, em busca de um ensino que realmente contribua com uma visão mais ampla do conhecimento, uma melhor compreensão, né, no nosso mundo físico e uma construção de cidadania, baseada principalmente nesse conhecimento social relevante. Quando nós trabalhamos aí essa habilidade específica, né, que é analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistema que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre comportamento em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas, nós observamos, nós trabalhamos sim as competências e habilidades específicas da química, mas nós trabalhamos aquelas competências e habilidades socioemocionais que nós conversamos lá no início da nossa TPC de hoje, e nós trazemos principalmente não só o conhecimento científico, mas a implicação desse conhecimento específico da química na questão da sustentabilidade como um todo. E daí sim a gente pensa posterior a isso no nosso objetivo, né, de conhecimento da química específico, porque essa habilidade ela é de ciência da natureza. O nosso objeto de conhecimento da química que vai trabalhar transformações químicas, conservação de massa, constituição de modelos atômicos, constituição da matéria, conservação de energia, né? E principalmente os métodos sustentáveis. Métodos sustentáveis para que você possa ter a extração da matéria-prima e a utilização dele no processo produtivo. E aí a gente entra um pouquinho ainda em consumo de energia, né, combustíveis alternativos,
e entre outras que envolvem a questão energética. Sempre trabalhando que o planejamento da nossa aula, ele é a partir do grupo, né, Ciência da Natureza, Química, Física e Biologia. Então, o objetivo da nossa aula, ela tem que ser atingível e mensurável. Eu preciso ter um guia, né, e um guia que vai orientar as atividades desse roteiro. E eu preciso chegar às habilidades e competências essenciais que estão previstas no nosso grupo. Então, no momento que eu planejo a minha aula, eu preciso primeiro trabalhar com aquilo que é essencial. Por isso que nós temos, inclusive, né, elencadas pela própria SEDUC, habilidades essenciais. São as habilidades necessárias para que o aluno possa seguir o seu aprendizado. Só vou trabalhar com aquilo que é essencial? Não. Mas eu tenho que trabalhar obrigatoriamente o que é essencial. E conseguindo atingir, né, o aprendizado do meu aluno naquilo que é essencial, eu vou trabalhar as outras habilidades previstas dentro do nosso currículo. Como nós falamos, nós estamos num momento diferenciado. E essas habilidades essenciais, elas foram estudadas justamente como as habilidades e conhecimentos imprescindíveis para que você tenha, né, a continuidade do percurso desse estudante, né? E a gente deve sempre pensar que nós temos materiais que nos orientam no processo de recuperação e aprofundamento. Lembrando que essa recuperação é contínua e esse aprofundamento deve ser garantido no momento em que você já cumpriu as habilidades e você pode aprofundar o conhecimento do nosso estudante. Tá? Não esqueçam, o tempo pedagógico foi modificado, tá? E ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, ele é prejudicial ao nosso aluno. Por isso a essencialidade. Por isso que eu preciso garantir o aprendizado, nem que seja dessas habilidades e conhecimentos imprescindíveis para que você tenha a continuidade do percurso. Por isso, trabalhamos com habilidades e competências essenciais previstas pela SEDUC. Na TPC passada, nós colocamos 2 materiais. Esses materiais já estão disponibilizados para vocês. E dentro desse material, eu tenho 2 vídeos. Um vídeo que chama-se Vídeo Cápsula, né? Que ele fala um pouquinho do ensino híbrido. E ele fala para a gente quais as estratégias que eu posso utilizar. E se vale a pena você trabalhar ou não com o que a gente chama de metodologias ativas, que vão despertar o protagonismo desse aluno. No segundo, eu tenho recursos a serem utilizados. Também há outro vídeo, onde eu tenho plataformas parceiras, recursos impressos e recursos digitais para que você possa trabalhar com o planejamento da aula para com nossos alunos. E daí a gente deve pensar na elaboração do plano de aula e do roteiro de estudo. No momento que a gente fala dessa elaboração do plano de aula e do roteiro de estudo, eu tenho que pensar no meu aluno. E o meu aluno? O meu aluno, ele está algum momento no presencial e algum momento no remoto. Esse é o modelo de ensino híbrido que nós estamos tendo atualmente. Ele tem mais tempo na educação remota do que na educação presencial. E temos que lembrar que alguns alunos estão apenas na educação remota, porque são do grupo de risco, e ainda temos que pensar que no momento que esse aluno sai na educação remota, ele pode ou não ter acesso aos diversos meios que estão sendo oferecidos a ele. Então, primeiro eu tenho que pensar por quais meios os estudantes terão acesso às atividades. Centros de mídia, seja pela televisão ou pelo aplicativo. Plataformas educacionais, ou que eu consigo apenas enviar atividades impressas. Para nós é importante, quando possível, articular as aulas presenciais com as habilidades envolvidas no centro de mídia.
Porém, nem sempre aquelas habilidades que são previstas no centro de mídia nos atendem. Então, o professor tem autonomia para aprofundar e complementar os temas apresentados e sanar eventuais dúvidas. O que é importante? Nós temos uma previsão. Essa previsão são as habilidades essenciais e as habilidades do currículo. Então, mesmo que você não tenha acesso ao centro de mídias ou aquela atividade que está proposta no centro de mídias, como está ocorrendo com o químico, nem sempre atendo aquelas atividades essenciais, aquelas habilidades essenciais, nós temos que buscar atender por um outro modelo. Por isso que o professor tem autonomia, mas essa autonomia ela está diretamente relacionada com o cumprimento ou o desenvolvimento dessas habilidades essenciais para com os nossos alunos. E quando a gente fala em plano de aula, a gente fala em outra coisa que é muito importante, que é a devolutiva das atividades. Né? Essa devolutiva das atividades ela é uma prática reflexiva do próprio professor. Né? Ele tem que dar um feedback construtivo, ou seja, como melhorar o processo, e o processo ela envolve nós, professores, e o aluno, e nós temos que integrar o estudante no processo, né? É a nossa corresponsabilidade. Então, a gente tem que lembrar que a devolutiva ou feedback é uma ferramenta de comunicação entre o professor e o estudante, que contribui para a reflexão de ambos a respeito do que o estudante é ou não é capaz de realizar ou compreender. Independente do formato que nós escolhemos para fazer essa devolutiva, esse feedback, é importante que aponte tanto os aspectos positivos quanto as fragilidades identificadas. Fragilidades essas que podem ser do nosso aluno e fragilidades essas que podem ser nossa como professor, né? Então, ela precisa indicar, né, quando a gente faz esse feedback, a gente tem que ter aí a indicação de caminhos para superar os possíveis problemas detectados. Lembra do PDCA? Planejo, né, vou desenvolver, vou executar, depois eu vou avaliar para replanejar. Aí, é nesse processo que eu consigo detectar os meus problemas e tentar melhorar o processo como um todo, né? Nós temos alguns autores, e eu acho muito interessante, que colocam que o ensino remoto, né, que nós temos aí hoje parcialmente dentro desse processo híbrido, ele ampliou as possibilidades e formatos que a gente pode trabalhar esse feedback, né? As melhores ferramentas para eu desenvolver esse feedback vai depender da especificidade que seja por turma ou seja por aluno, né? A gente tem que observar as condições de acesso desse estudante dentro desse processo. Mas é importante não deixar de trabalhar esse feedback junto com os nossos alunos, porque ele é necessário para que a gente consiga dar validade ao nosso processo, né? Dentro desse processo que nós estamos tendo, né, de educação híbrida, no processo remoto, você tem aí hoje várias linguagens que a gente pode usar nesse feedback, né? Você pode usar vídeos, vocês podem usar apps, né? Aplicativos que nós estamos trabalhando agora no momento, como sugerida no próprio vídeo que foi passado para vocês, o podcast, infográfico, entre outros. Mas a gente deve lembrar que o feedback contínuo dessa tarefa consiste em uma avaliação formativa do percurso do estudante, né? E por isso é importante que ele seja continuado. E daí, dentro desse plano de aula, né, a gente também precisa acompanhar a evolução do desempenho e aprendizagem desse aluno, né? A gente precisa reconhecer a evolução da aprendizagem, né? Atividades para avaliar o processo, para que a gente possa intervir quando necessário, para que a gente possa, inclusive, avaliar o engajamento e comprometimento
do nosso estudante, eles são de suma importância nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a gente deve colocar, né, que uma das fases mais importantes do processo de ensino-aprendizagem é o acompanhamento dessa aprendizagem dos seus alunos, né? E a melhor forma da gente pensar nesse processo é começar com uma reflexão. O que os alunos aprenderam? Para a gente ter essa resposta, né, é necessário fazermos avaliações sistemáticas do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E sempre ter esses dados analisados e discutidos. E agora, não discutidos individualmente, lembra? Nós temos, né, principalmente na primeira série do ensino médio, uma habilidade que ela é de ciências da natureza. Então, a gente precisa que seja analisado e discutido com um grupo de professores periodicamente. E segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Segunda e terceira série do ensino médio, eu preciso também ter esse processo? Sim, né? Eu preciso ter uma avaliação conjunta. Nós não temos caixinhas separadas, nós temos um conjunto de aprendizagem. Conjunto de aprendizagem, isso que nós estamos aí hoje trabalhando de forma única. E a gente deve pensar também, né, que nós, enquanto professores, nós devemos planejar as nossas atividades de forma que a gente possa ter aí essa visão conjunta desse aluno, né? Então, eu preciso, é mais do que necessário, né? Que após você ter planejado as suas aulas, você precise ter o acompanhamento desse processo. Aí a gente pensa o seguinte, no momento que eu estou planejando minha aula, eu preciso saber como que eu vou avaliar. Lembra do verbo? Nós conversamos do verbo lá da nossa habilidade. É isso, né? No momento em que eu estou avaliando, eu preciso avaliar o quê? A evolução desse aluno. E para que eu possa avaliar, tá? Eu preciso que isso seja orientado por dados. Tá? Lembra do nosso ciclo de planejamento? O nosso ciclo de planejamento se inicia com o planejamento dos nossos objetivos. Qual é o objetivo daquela aula? Logo após, você já pensa, como que eu vou avaliar se eu vou atingir esse objetivo ao final do processo? E em seguida, você vai planejar as atividades para atingir esse objetivo. Olha que interessante. Antes de eu planejar qual atividade, eu tenho que planejar como que eu vou avaliar. Porque eu preciso saber essa evolução. Eu preciso acompanhar essa evolução, né? O acompanhamento da aprendizagem, baseado em dados, é fundamental para que a gente possa superar as nossas dificuldades, né? E principalmente para a gente conseguir uma melhoria dentro desse processo. Para que isso aconteça efetivamente, é necessário que nós, docentes, né, nós, professores, juntamente com os outros professores e a equipe gestora, acredite no real potencial de melhoria desse processo de aprendizagem. E você cria um sistema de acompanhamento eficaz e que dê sustentabilidade a esse processo, né? A avaliação só faz sentido se ela estiver a favor da melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. E a avaliação, ela não é do nosso estudante. Essa avaliação é do nosso processo. E nós fazemos parte desse processo. Então, deixo aqui uma frase que eu acho muito importante, né? Quando nós vamos orientar o nosso estudante, eu preciso transpor as informações do plano de aula de maneira clara e objetiva. Preciso dar todas as orientações necessárias, é um passo a passo mesmo. Por quê? Porque eu preciso que o estudante ele realize a proposta, mas ele realize a proposta com autonomia e engajamento. E para que eu possa dar essa autonomia e esse engajamento, eu preciso que esse roteiro de estudo ele seja um passo a passo estratégico, tá? Para que mostre ao meu estudante a sequência correta para ele estudar
aquele assunto específico. Porque o roteiro de estudo é um passo a passo estratégico que vai mostrar para nós a sequência correta para estudar qualquer assunto. Essa é a finalidade de um roteiro de estudo. Nós vamos começar a falar um pouquinho de roteiro de estudo, vamos começar a exemplificar um pouco. Eu coloco aqui o centro de mídias, porque nós temos aí, né, essa relação do centro de mídias com as habilidades essenciais. Eu reconheço que na disciplina de Química nós não estamos tendo o apoio necessário por ausência de professores especializados na própria SEDUC, que possam atender o componente Química. Mas, quando possível, e aqui eu deixo dois momentos, né, uma aula de 8 do 2 e uma aula de 8 do 3, onde nós tivemos, sim, um apoio do Centro de Mídias para as nossas aulas. Então, é importante que a gente utilize o Centro de Mídias como uma das ferramentas, quando possível, para estar desenvolvendo os nossos planos de aula ou os nossos roteiros de estudo. Coloco para vocês as habilidades essenciais, nós já conhecemos, e quando nós não tivermos o apoio do Centro de Mídias, nós podemos utilizar do nosso próprio material, caderno do professor, caderno do aluno, e o nosso próprio material mesmo, que nós desenvolvemos aí, né, com os nossos anos de dedicação ao magistério, para que a gente possa estar melhorando, né, a informação ao nosso estudante. Quando nós vamos trabalhar aí esse roteiro, nós temos que fazer uma identificação, e como eu falei para vocês, a gente tem que determinar uma temporalidade, principalmente porque esses roteiros, em regra, eles são devolvidos para nós, e nós temos que ter aí um prazo. Prazo esse que nós temos que pensar na temporalidade em dois momentos. No primeiro o aluno ele está num sistema diferenciado, ele está tendo que ter uma autonomia muito maior para que ele possa desenvolver o seu conhecimento, e ele tem várias disciplinas. Portanto, eu preciso ter a temporalidade da quantidade de atividades que eu vou colocar, que sejam atividades com qualidade e não com quantidade. E eu preciso ter um prazo de entrega, lembrando que esse aluno, ele retorna normalmente a cada 20 dias na escola. Né? Nós estamos aí normalmente com 3 turmas, A, B e C. Então, a turma A, ela retorna após 20 dias. Então, dentro dessa temporalidade, nós precisamos ter essa dupla visão. Né? Nós precisamos saber quais são as unidades temáticas que nós estamos trabalhando. E como eu falei, principalmente na primeira série do ensino médio, a gente não trabalha mais com habilidade, e sim com objeto de conhecimento. Mas seja com habilidade, segunda e terceira série do ensino médio que nós temos, habilidades específicas do currículo oficial do Estado de São Paulo, ou seja, objeto de conhecimento, vamos tentar planejar de forma entre os professores. Porque quando nós estamos trabalhando com um único tema e nós estamos valorando algo que o aluno ele tenha um conhecimento específico, ou seja do cotidiano dele, você está facilitando esse aluno a ser o protagonista do seu próprio conhecimento. Quando nós vamos trabalhar o roteiro de estudo, vamos fazer, né, o nosso plano de aula, mas principalmente o nosso roteiro de estudo, nós temos aí que observar as nossas habilidades e nós temos que observar as competências. O exemplo aqui é de primeira série do ensino médio. Então, nós trazemos a habilidade, como eu já coloquei anteriormente, essa habilidade é para ciências da natureza, e nós temos aí colocada no caderno do professor, a competência geral e as competências específicas. Dispõe a habilidade, dispõe a unidade temática e dispõe o objeto de conhecimento. Todas as informações que nós precisamos para desenvolver, né, estão dentro dessa sequência. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Quando a gente fala aqui, né, eu utilizei a situação de aprendizagem 2, né, o grupo de ciência da natureza optou por trabalhar a situação de aprendizagem 2, e nós estamos trabalhando com energia em movimento. Né? Ela
propõe um estudo sobre energia e ela propõe a questão da energia em movimento. Então, o que nós devemos ter em mente? Né? Nós devemos ter em mente que nós estamos trabalhando com uma lei de conservação da energia. Próprio material, né? O próprio caderno do professor nos dá essa informação. Então, nós devemos pensar que nós estamos trabalhando um conhecimento que é onde a energia não pode ser criada ou destruída. Ela apenas pode ser modificada ou transferida de um objeto para o outro. E aí ela sugere um itinerário que ele vai ter os nossos objetos de conhecimento específico para cada uma dessas disciplinas. E para isso, o estudante em química, ele terá a proposta de conhecer a constituição da matéria por meio de modelos atômicos de Dalton. Ele deve compreender que a energia está sempre em movimento e que ela nunca perde ou se cria, mas sempre se transforma. Ele deve observar que é em função da evolução tecnológica que hoje podemos contar com meios de transporte das mais variadas formas para a locomoção e que muitos deles utilizam diferentes tipos de combustíveis para se locomover. E eles devem também pensar que, além das máquinas, o próprio corpo humano também passa por diferentes processos de combustão para produzir energia e manter a vida. É essa a informação que nós precisamos estar colocando para os nossos alunos. Então, quando nós começamos o nosso roteiro, nós devemos sempre começar o nosso roteiro, né, pensando, dando uma boa-vinda ao nosso estudante. Querido estudante, espero que você e sua família estejam bem. Eu coloco o quê? Eu tenho que colocar uma questão disparadora, eu tenho que dar forma a esse conhecimento. Né? Então, o nosso próprio material coloca que todas as coisas têm em comum. Como você provaria que todas as coisas são feitas de átomos? Você precisa também levantar esse pré-conhecimento, pessoal. Vamos pensar, você sabe de onde vem, e peça para ele fazer uma reflexão e anotar. Anote no seu caderno, mas depois nós, né, para que ele possa depois você observar qual foi o conhecimento prévio que isso é útil. Né? Ao final da nossa aula, retomaremos para essa discussão. Qual a importância disso? Eu preciso disparar, isso vem no nosso material há anos, né? Eu vou disparar uma situação problema, mas depois eu vou desmistificar essa situação problema. Eu vou cientificar a resposta que eu vou dar ao meu aluno. E daí a gente pode exemplificar. O material que nós escolhemos é um material que nós temos no centro de mídia. Então, você pode retomar essa aula ou colocar para a aula que essa aula vai ser dada se nós já soubermos que nós vamos trabalhar com essa possibilidade. Então, ou você coloca o aluno para acompanhar a aula que foi transmitida pelo Centro de Mídias, no caso específico, nós temos uma aula que foi transmitida no dia 8 de março. Você pode disponibilizar esse link, ou nós temos aí isso já em outra disciplina, esperamos que nós tenhamos também em química, que a gente possa ter aí uma programação que eu possa informar ao aluno que ele pode assistir essa aula numa data posterior a esse roteiro. Né? Mas aí eu coloco, eu preciso atender um objeto de conhecimento, que é a constituição da matéria, modelo atômico de Dalton, elementos, símbolos, massa atômica e número atômico. E se eu não tiver a aula do centro de mídias? Se esse aluno ele tem a possibilidade de ter acesso aos meios eletrônicos, no próprio caderno do professor eu tenho outras possibilidades de vídeo. E, caso o aluno não tenha acesso a esses meios eletrônicos, eu posso utilizar também de textos para que eu possa fazer com que esse aluno, para ele tenha um pré-conhecimento sobre o que
que vai ser tratado. Se houver a possibilidade de usar o centro de mídias, quando você entra no centro de mídias, você vai ter um material de apoio disponível ao professor, né? Ele é o PPT, que é utilizado e que você, inclusive, pode estar, ou melhor, deve utilizar, quando possível, dentro do seu roteiro de estudo. Daí a gente vai trabalhar de novo, né? Nós estamos aí colocando o material, o caderno do aluno, o caderno do professor e o caderno do aluno. Você vai exercitar, né, o que foi aprendido, inclusive com o material disponibilizado pelo Centro de Mídias ou disponibilizado pelo professor, e você pode convidar o seu aluno a realizar a atividade proposta na página 198 do seu caderno Currículo em Ação. Sempre lembrando que, como eu estou fazendo questionamentos, o aluno deve fazer as anotações necessárias para que ele possa passar posteriormente essas anotações ao professor, o professor possa fazer a avaliação e principalmente dar o feedback e poder compreender qual é o processo de aprendizagem, qual o desenvolvimento da aprendizagem de cada um desses estudantes. Nós temos também, né, formas de exemplificar, tem do próprio caderno do professor textos, né, que aí facilitam, porque esses textos eles podem ser oferecidos ao aluno que tem ou não acesso aos meios eletrônicos, e a partir da leitura do texto, de novo, ele vai estar contribuindo aí com a resolução da atividade proposta pelo cada caderno. E daí nós temos uma regra bem interessante, nós temos experimentos, né? Esses experimentos, eles são essenciais para que o aluno ele possa ter essa relação entre a parte teórica e a parte prática, né? Então, se for possível, você pode encaminhar link ou mesmo um vídeo que foi gravado por você, professor, com os experimentos e indicando as questões norteadoras, né? Nós devemos lembrar que os experimentos que estão dispostos no nosso caderno, como colocado no próprio caderno do professor, ele não deve ser proposto a ser feito pelos nossos alunos, né? Até porque, nesse caso específico, como nós estamos trabalhando aí com o estudo da energia, nós podemos desenvolver risco aos nossos alunos. Então, a forma mais fácil que você tem é buscar, eu deixo até um exemplo aqui, né, do vídeo, que está no próprio caderno, ou você, professor, grava, manda o vídeo para o seu aluno, mas sempre com questões norteadoras. Lembrando que essas questões, elas vão ser entregues, avaliadas e vão ter que dar, você, professor, vai ter que trabalhar o feedback para que esse estudante ele tenha, né, o conhecimento correto no que ele deveria ter compreendido. Nós temos também, né, aí está dentro do caderno do professor, mas pode ser passado ao aluno, textos, né, esse produção de ferro, aço e cobre, ele é um material já do nosso caderno, do currículo anterior, e o próprio caderno, ele destaca aí questões que são importantes para que a gente possa avaliar o conhecimento do nosso estudante. Eu chamo a atenção de vocês, o caderno do professor, ele traz orientações e sugestões para o professor em relação ao planejamento da aula. Então, quando você, nosso próprio caderno do professor, ele traz de orientações de como você vai desenvolver, portanto, essa sugestão, essa orientação, ela deve ser transposta para o nosso roteiro de estudo. Ele traz o nosso caderno uma organização das ideias, lembrando que o propósito dessa atividade é justamente possibilitar e avaliar se os conceitos estão claros para os nossos estudantes.
Portanto, de forma direta e prática, no momento que eles respondem os itens, você vai observar quais são as dúvidas que poderão ser esclarecidas ou retomadas no momento posterior com esse aluno. E nós temos o que a gente chama de momentos de estudos intensivos, né? Onde você vai aprimorar o conhecimento desse aluno em relação àquele material. Lembrando que nós vamos desenvolver todas as atividades ou essas atividades sugeridas para o roteiro de estudo de forma parcial, conforme, né, o acesso e a evolução do meu aluno dentro desse processo. E principalmente, né, nós devemos lembrar que a recuperação é processual e contínua. A recuperação, para que você faça o processo de recuperação, você precisa ter, né, o acompanhamento do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é durante a realização das atividades que você vai observar o desenvolvimento dessas atividades e vai observar se é necessário retomar, né, ou se você vai poder fazer o aprofundamento de cada uma delas ao longo do nosso bimestre. Quando a gente está finalizando o nosso roteiro, nós devemos avisar o aluno que nós finalizamos a nossa aula, mas você deverá dizer a ele o que você vai estudar no próximo momento, né? Então, na nossa próxima aula, iremos continuar o nosso estudo sobre energia. Coloque para ele também que ele não deve esquecer de encaminhar sua resposta pelo canal de comunicação, que foi acordado entre vocês, professores, e os alunos. E lembrando que, na dificuldade, o aluno pode fotografar suas anotações, filmar, né, realizações de experimento, ou transcrever suas anotações por um arquivo digital e encaminhar ao professor. Né? E desejo para ele um bom trabalho, fortaleça lá, né, o conhecimento desse aluno. Bem, nossa TPC de hoje foi sobre esse tema. Agradeço a presença de todos e agora vamos dar encaminhamento respondendo ao chat, as perguntas que vão estar no chat e fazendo aí a nossa avaliação dos nossos trabalhos. Muito obrigada a todos.